bem-vindos à nossa casa. Eu estava, enquanto a Zilda estava fazendo a prece, dando as boas-vindas, meditando sobre a presença de todos nós aqui. O que é que nós buscamos? O que procuramos em nossos corações? Todos nós procuramos alimentar o nosso corpo todos os dias. Nos tempos de frio, nos agasalharmos o corpo, mas também ao buscarmos e estarmos aqui, estamos buscando o alimento da alma, algo pelo qual nós temos um apetite. A nossa alma pede esse encontro com Jesus. A nossa alma necessita desse agasalho de calor e amor que o Mestre nos traz. E Ele deixa todo esse alimento, todo esse agasalho no seu Evangelho. Aparentemente simples, mas de uma profundidade que nós ainda não somos capazes de apreender. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse Evangelho, sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, como a maioria talvez já saiba, refere-se ao poder, à riqueza, à fortuna. E Deus é amor, bondade, sabedoria, justiça, onisciência, onipotência, onipresença. Então nós não podemos, como o Mestre nos diz, amar tudo aquilo que é deste mundo, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso desejo, e ao mesmo tempo amar a Deus, que exige de nós apenas o caminho para aprendermos a amar. É algo em conflito que nós ainda não sabemos trabalhar muito bem. Mas antes de entrar, embora a prece inicial já foi feita, é sempre importante nós rogarmos a esse Mestre e ao nosso Pai Maior que nos ilumine. Nós estamos numa jornada evolutiva como espíritos que somos. Estamos a caminho da luz, como nos ensinam outros espíritos elevados. Mas nós ainda carregamos dos nossos passados, das nossas vidas pretéritas, muitas feridas abertas. E essas feridas que não cicatrizaram, elas nos magoam. E precisamos de um bálsamo, de um lenitivo para que elas possam ir se fechando e nós nos voltarmos cada vez mais a essa prática que Jesus nos ensina. Nós vivemos tempos de loucura, nos fala Joana de Ângeles. Não podemos deixar que nos enlouquecermos, não podemos participar disso. O Mestre Jesus nos fala que chegaria o tempo de pranto e ranger de dentes, onde o pai se voltaria contra o filho, o irmão contra a irmã, o esposo contra a esposa, um abalo das instituições, da família, da sociedade. Mas o Mestre, com toda essa sua sabedoria, nos diz que ainda não era o fim. Não é o fim. Eu vos digo que é o começo. Quando nós olhamos o momento que nós vivenciamos, não se desesperem, não se perturbem, acalmem o coração, porque o Mestre diz: crede em mim, crede no que eu estou falando, crede no Pai. E aqui nós estamos buscando esse Evangelho, essa luz, para nos tornarmos fortes e não cairmos em desespero e angústia. O Mestre ainda nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e
que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E esse caminho que o Mestre nos fala, que é o seu Evangelho, o seu apostolado, é o que nós estamos, neste momento, procurando encontrar. Esse caminho traz a parte da riqueza, do poder. Vamos falar brevemente sobre não se poder amar a Deus e a Mamon. Todos nós possuímos um corpo físico, que aqui está. E esse corpo físico que o Pai permite que nós tenhamos, ele não tem apenas a necessidade, não é o seu principal objetivo, como a maioria de nós ainda acredita, valores materiais. Esse corpo vai procurar nos proporcionar outros valores, valores éticos e valores morais. Esses valores são as aquisições do nosso espírito, eu espírito, vocês espíritos. Ao procurarem esses valores éticos e morais, vamos nos tornando mais plenos a cada reencarnação, a cada existência que nós vamos passando. Quanto mais nós conquistamos, mais nós crescemos nessa escala evolutiva para a angelitude. E o Mestre nos fala: vós sois deuses. Eu conheço o Pai, eu vi o Pai. E estou aqui para que acreditem em mim. Quando nós assim o fazemos, nós começamos a abandonar as mazelas, os sofrimentos que a maioria de nós coloca sobre nós mesmos, que vão embaraçando esse progresso que nós desejamos. Muitos amigos, muitos irmãos questionam as dores e os sofrimentos, achando que o Pai é injusto, que o Pai beneficia uns e pune outros, mas não faz uma retrospectiva da sua própria existência. Não percebe que nós, como todos os demais, aumentamos as nossas cargas de dores e sofrimento pelas escolhas que nós fazemos. Poucas vezes nós escolhemos práticas do bem e do nosso próprio progresso espiritual. E o Pai coloca em nossas mãos bens muito valiosos. São bens que nós precisamos administrar através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. O que eu desejo? Como eu quero fazer? Por que eu faço? Nós podemos utilizar esses bens que o Pai nos dá de forma bondosa. Podemos empregar esses bens, e quando eu me refiro a bens, eu estou falando das coisas materiais, por enquanto. Aquilo que eu posso ajudar meu próximo com o que eu já tenho ou com o pouco que eu tenho, para que resulte em benefício para o nosso irmão, para o nosso próximo. Mas o mais importante, meus amigos, quando nós praticamos esse bem, esse ato de caridade, de fraternidade, na medida da nossa compreensão, não podemos ter o desejo de copiar Jesus. Não. Esse Mestre está muito avançado em relação a nós. Mas uma migalha do que ele nos fala nos traz uma alegria ao coração. Porque nós não queremos nada em troca. Nós não praticamos algo esperando que alguém nos retorne alguma coisa. E da mesma forma, nós podemos utilizar esses mesmos bens de uma maneira muito ruim, quando nós os utilizamos para a nossa satisfação pessoal. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu ganho, tudo aquilo que eu pretendo, tudo aquilo que eu me esforço, é para mim. Não é mais para ninguém. E se eu puder tirar do outro, eu encontro justificativas em mim mesmo, eu encontro desculpas em mim para justificar essa minha atitude. Estamos em aprendizado, como eu disse. E de qualquer forma, nós somos depositários dos bens que o Pai nos confiou. E teremos que prestar contas a Ele.
E às vezes são contas severas de como é que nós utilizamos esses bens, em virtude da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Ao falar sobre Mamon, Jesus está falando da riqueza, da fortuna material para aquele povo daquela época. Mas para nós, além disso, é algo muito maior. Como eu uso a minha inteligência? É um bem que o Pai nos dá. Como eu uso a minha lógica? Como eu uso a minha capacidade de me relacionar com o outro? O que eu posso doar a ele ou o que eu posso tirar dele? Responderemos por essas atitudes, por essas escolhas de espírito que nós somos. Porque a inteligência que o Pai nos dá é um tesouro, muito maior do que qualquer tesouro na terra. E todos nós a temos. Não precisamos invejar a inteligência do outro ou o que o outro possui. Porque a cada um de nós, segundo as nossas obras. A jornada evolutiva de cada um de nós é responsabilidade nossa. Quais os tesouros que eu trago ao meu coração e quais os tesouros que eu tiro do outro? Nós somos criação da mente divina. Nós somos frutos dessa mente divina. E estamos fadados ao nosso destino com as milhares de potencialidades que nós temos, que estão adormecidas em nós, na nossa essência de espírito, nós somos fadados ao progresso, queiramos ou não. É uma lei divina, é uma lei da natureza. Todos os homens são iguais perante Deus, todos. Portanto, se nós todos somos iguais perante o Pai, e perceba, eu não usei a palavra semelhante, usei igual, que o Pai nos ama da mesma forma, e aplica essa lei da natureza em nós, a lei do progresso, inevitável, uma lei em que todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, todos nós desencarnaremos, morreremos. Não haverá nenhum de nós que estará livre dessa lei. E todos nós voltaremos à natureza. O nosso corpo desaparecerá. Portanto, cada etapa do nosso desenvolvimento emocional e moral vai rompendo em nós esses envoltórios grosseiros, essas armaduras que nós somos colocando no nosso dia a dia para nos defendermos, para nos protegermos ou para agredirmos ao próximo. E essas armaduras que nós todos carregamos escondem tesouros importantes em nós. Esconde a luz que o Mestre disse: vós sois luz. Mas ainda não sabemos libertar essa luz, libertar esse tesouro. Mas, acima de tudo, guardem seus corações. Quando olhamos irmãos nossos, aparentemente privilegiados pela fortuna, com posses exacerbadas, milionárias, que sequer sabem como gastá-la, e a usam de forma superficial, supérflua, egoisticamente, não aplicam essa riqueza para prevenir a miséria. Não compreenderam ainda, e nós também, se já a tivemos, não a compreendemos quando a tivemos em nossas mãos, que a missão das grandes fortunas é prevenir a miséria, criando oportunidades de trabalho de toda espécie. E todos nós que aqui estamos, ou já fomos muito possuidores de grandes fortunas e usamos muito mal, e venha outro ensinamento do Mestre: não julgueis para não seres julgados. Porque quando julgamos, nós julgamos segundo a visão de hoje, segundo a encarnação de hoje. Mas o que nós já fomos, o que já fizemos? E se nós, que hoje não temos a fortuna, e se não tivemos no passado, nós a teremos em nossas mãos.
E aqueles que a têm hoje, que nós olhamos e falamos, o que ele faz com todo esse dinheiro? O que ele faz com todos esses entes? Por que não socorre? Numa próxima existência ele não a terá, para que possa responder pelo mau uso que fez. E nós, ao olharmos para esse processo de justiça divina, sabemos que a fortuna se transfere de mão o tempo todo. O tempo todo ela está mudando de mãos para proporcionar aquilo que ela é destinada, prevenir a miséria, dar trabalho, ensinar, estimular a ciência, estimular a educação, estimular o próprio conhecimento do homem. O trabalho desenvolve a nossa inteligência, exalta a dignidade humana. Quando nós, dentro da nossa simplicidade e do pouco conhecimento que ainda carregamos, doamos esmola a alguém, por mais que nós possamos doar com todo o nosso coração, a esmola humilha, ela degrada, ela torna aquele irmão nosso que estende a mão extremamente fraco. Mas o trabalho traz dignidade, traz honradez, traz equilíbrio para a família, traz educação, traz amor ao próximo. E a pobreza também faz a mesma coisa, porque a pobreza nos ensina a resignação, nos ensina o quanto devemos nos esforçarmos para lutarmos e reverter esse quadro, nos faz crescer. Mas a miséria não. A miséria é fruto de mamão, é fruto do desejo imperdoavelmente, infinitamente, egoisticamente daquele que muito quer. E esse que muito quer, esquece-se de uma única coisa, de aquela fortuna não estar sendo empregada segundo a vontade de Deus. Quando nós nos deparamos com irmãos nossos de grande posse, aplicando essa fortuna para prevenir a miséria, eles são os primeiros a serem beneficiados, porque os seus corações são generosos já, são almas já evoluídas. Essa alma se enriquece dos tesouros celestes, ela se sente leve porque ela sabe em si que aquele socorro que faz a está libertando do poder de Mamon. Está aprendendo a amar o Senhor da vida, que é Deus. Está aprendendo a não se humilhar perante Mamon. Está utilizando o seu talento. E Jesus conta essa parábola do talento maravilhosamente. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. E aquele que recebeu 1 talento, que o enterrou, pensem bem, pode ser um desses grandes donos de fortuna que são avarentos, são egoístas. E por medo do Senhor, enterra o seu talento. E o Mestre nos diz, haverá pranto e ranger de dentes para aquele que enterrou o seu talento. E será lançado às trevas exteriores. As trevas exteriores que o Mestre nos fala é uma nova reencarnação. No mundo material, agora sem o talento que ele sepultou, que ele enterrou. Terá que recomeçar. Serve para todos nós. Assim como a parábola do mau rico e Lázaro, que nós, se olharmos com atenção a parábola, o mau rico não é mau. Ele não manda expulsar Lázaro da sua porta, mas ele é egoísta. Ele está cego pelo poder, pela riqueza, pelas roupas de luxo, pela alimentação farta, enquanto o outro passa fome. E o Mestre nos fala que os dois morrem à justiça do Pai. Um vai para o seio de Abraão, Lázaro.
Não porque Lázaro era pobre, cheio de feridas e lambido pelo cão. Não é isso. É que Lázaro não se revoltava, não blasfemava, sabia que isso acabaria. E o rico vai para o inferno. E há um abismo entre ambos. Que abismo é esse? Que nenhum de um lado pode ir para o outro, e Lázaro não pode socorrer o rico, mesmo que queira. Esse abismo, meus irmãos, é o mundo material. Quanto mais nós nos apegamos à riqueza, às coisas materiais que ficarão para trás, maior esse abismo entre nós e o mundo espiritual. Mal sairemos daqui. Compreender essa passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, do próprio Evangelho do Mestre, é muito importante para nós, porque nos ensina a enxergar o mundo, nos traz uma tranquilidade, uma serenidade, de que os tempos passarão, nós passaremos, o nosso planeta passará. A palavra de Jesus não. Nós, como espíritos, continuaremos mergulhando nessa palavra do Mestre, porque nós já fizemos uma escolha, e essa escolha é o caminho para a luz. E quando nós o fazemos, nós começamos a abrir mão, mesmo sem perceber, das coisas materiais. As coisas perdem o significado, perdem o sentido. Aquele copo que eu quebrava e que antes eu me esbravejava e ficava extremamente nervoso, eu já olho e digo para mim mesmo, é algo material. Por mais que nós possamos perder, entre aspas, coisas materiais, elas nunca pertenceram a nós. Como eu posso perder algo que não me pertence? Tudo aquilo que está fora de nós não nos pertence. Pertence a Mamon, pertence à matéria, pertence ao mundo material. O que é que me pertence? Qual tesouro eu carrego que me pertence? A minha evolução espiritual. O quanto eu me torno bom. O quanto eu trabalho esse diamante escondido em mim, em nós, para que ele brilhe. Essa é a verdadeira fortuna. Essa é a verdadeira luz. Olhar para Jesus e entender o que esse Mestre deseja de nós, não nos impõe. Sabendo que Ele nos ama e que Ele é único com o Pai e Ele é único conosco. Se todos nós somos uma unidade, nós estamos fadados, destinados a também nos tornarmos mestres de luz. Não importa o tempo que podemos levar. Mamon, nessa época, não existirá para nós. Estaremos socorrendo outros irmãos que ainda estão presos à fortuna, à riqueza, aos bens materiais. E esses ensinamentos nós podemos levar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, simples, com grande simplicidade. Não precisamos de grandes palavras. É necessário colocar o que temos em nossos corações. Muita paz a todos, que tenham um bom domingo, reflexivo e não se perturbem. Tudo está no leme de Jesus. Obrigado.